Leiamos. O assunto desse capítulo, irmão, diz assim: Jesus, o bom pastor. Então, o versículo 1 se inicia assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Como o nosso tema hoje é o relacionamento da ovelha com o pastor, eu gostaria de falar algo esclarecedor para os irmãos. Na Bíblia, ele é chamado do bom pastor. Ele é também chamado do grande pastor. Mas entre esse pastor, Jesus, e o grande pastor, tem o pastor local, que ele é um representante desse grande pastor. Para que os irmãos entendam que o nosso relacionamento como ovelha, com o nosso pastor, não é só com o pastor, o grande pastor, o bom pastor das nossas vidas. Tem que ser com o pastor homem também da igreja local. Nós precisamos ter esse relacionamento, a ovelha com o seu pastor. E a maioria das ovelhas que não geram ovelha, que são estéreis, são aquelas que não obedecem à voz do pastor Jesus e nem submete à voz do pastor local. Elas têm dificuldade de evangelizar, elas têm dificuldade de trazer alguém para a igreja, elas têm várias dificuldades, porque elas vivem uma crença só de recorrer a Jesus quando está nos seus apertos, mas ela não tem compromisso com o evangelho do Senhor Jesus. Hebreus 13, versículo 13 diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Esse pastor aqui, ou esses pastores, são os pastores local, os representantes do grande pastor e do bom pastor que é Jesus. O que as ovelhas precisam entender? O trabalho aqui desses pastores as ovelhas se submetem a eles e eles passam a velar pelas vossas almas, como que hão de dar conta delas. Então ele tem a responsabilidade, todo aquele que Jesus chama aqui para o aprisco, de ele ensinar, orientar, porque ele vai prestar conta para o grande pastor, para o bom pastor de todos nós que somos suas ovelhas. E por que nós como ovelha, precisamos se submeter? Aqui na última parte desse versículo diz assim: para que eles façam com alegria. Termina dizendo assim: para que o pastor local eles façam a obra de Deus com alegria. O que é um pastor fazer com alegria? É de ver as ovelhas de Jesus na obediência. Aqueles que faltam culto, eles mandam áudio: pastor, não vou poder estar aí com o senhor, cooperando, porque aconteceu isso, eu estou cansado. Então, o pastor se entristece com isso? Não, ele sabe que o irmão vai ficar ausente, mas está na obediência. Agora, quando não se justifica, quando não manda áudio, é claro que o pastor percebe que está tendo um rompimento de comunhão e está entrando a rebeldia, a resistência e a desobediência no coração da ovelha.
Aí a palavra de Deus diz aqui, ó, que ele vai, o pastor, fazer a obra, mas vai fazer gemendo. Mas isso não será útil para aquela ovelha. Quando diz que não será útil, é porque vai tá tendo quebra de princípio. Então, se tiver tendo quebra de princípio, que um deles aqui é a submissão, então Deus ele vai estar cobrando dessa pessoa. O pastor está fazendo a obra de Deus, gemendo, com tristeza no coração, por não haver uma obediência, mas não será útil. Ou seja, vai ter uma cobrança. Se o pastor está fazendo direitinho, se não estiver fazendo direitinho, Deus vai cobrar do pastor. Agora, se o pastor estiver responsável com a obra de Deus, Deus vai cobrar das ovelhas que não estão sendo submissas. Então, é importante, irmão, obedecer o princípio da palavra de Deus. Agora o 20. Vamos observar agora o grande pastor. O 20 diz assim, ó: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, esse aqui é o grande pastor das ovelhas, a quem Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele para morrer morte por nós. Então, Jesus, ele é o bom pastor, significa dizer que nós precisamos de cuidado, e ele é bom em todas as áreas, mas ele também é o grande pastor das suas ovelhas, e nós somos as suas ovelhas. Relacionamento da ovelha com o pastor. Teologicamente, meus irmãos, se explica que relacionamento é uma união, uma parceria, um partilhar de vida, uma comunhão, uma aliança. Isso é relacionamento dentro da teologia. Então, esse relacionamento que nós temos com um bom pastor, ele está baseado, irmão, numa aliança, numa comunhão, tá? E numa confiança e num propósito. Sabe por que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Porque nós confiamos nele, que ele é o bom pastor que cuida das nossas vidas, que vai nos levar em pastos verdejantes, que é até chegar no céu. Aqui ninguém desconfia do tamanho do amor de Deus para conosco. Nós sentimos que estamos acolhidos por esse pastor. Então, o bom relacionamento da ovelha com o bom pastor vem através do conhecer e do reconhecer e do ouvir. João 10:3, meus irmãos, diz assim, ó, diz que quando o porteiro abre a porta do redil, as ovelhas, elas passam a conhecer e a reconhecer a voz do Senhor Jesus como um bom pastor. Então, quando o porteiro abriu ou abre a porta do redil, que é uma linguagem que João fala, as ovelhas que estão dentro do redil, ela reconhece e conhece, através do ouvir, quem está falando com elas e quem chegou ali naquela portaria e está entrando. A palavra do Senhor diz, nas 7 cartas do Apocalipse, terminando aquelas cartas, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir porque vale a pena, elas terminam dizendo assim, todas aquelas cartas: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Parece assim que dá a entender que aquele povo ali estava surdo, precisava de um cotonete para limpar os ouvidos. Não, o que ele estava falando ali para ele, que às vezes nós estamos aqui, presente, só que nós não estamos prestando atenção no raciocínio da palavra, da revelação da palavra. Uma coisa é eu estar aqui e estar com a minha mentalidade em outro lugar, ou não estar prestando atenção. Existe na nossa mente, existe na nossa cabeça, aqui no nosso cérebro, chamado a massa cefálica. O que é a massa cefálica? É aquilo que dá a capacidade de você armazenar informação.
E você só consegue armazenar informação se a massa cefálica ela tiver acumulada em alguma parte do seu cérebro. Por exemplo, a gente chega num ambiente como esse, ela vem toda espalhada. Né? Ela vem toda espalhada. Aí você senta aí, faz a tua oração, ela começa a acumular. Vem os louvores, você começa a se concentrar. Aí, quando começa o estudo da palavra, se tiver, por exemplo, uma ilustração, o pastor aqui começa contando uma história, aí é para acumular a tua massa cefálica, para que você passe a gostar e a prestar atenção, para que quando ele fizer a aplicação e o desenvolvimento da mensagem, você já tenha acumulado a massa cefálica em alguma parte, para que você venha armazenar aquilo que vai ser ministrado no seu coração, porque é importante guardar a palavra do Senhor no nosso coração para nós não pecar contra Deus. Então, esse é o motivo de que quando se termina um estudo, a pessoa pergunta assim, irmão, tu entendeu? Aí a pessoa diz, eu não entendi quase nada. Por quê? Faltou você prestar atenção. O bom relacionamento da ovelha com o bom pastor vem através do conhecer, do reconhecer e do ouvir. Então, ouvir o quê? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. O que as ovelhas precisam ouvir? Ouvir a palavra do bom pastor. A palavra do bom pastor é as escrituras sagradas. Às vezes a gente passa o dia, irmão, não vai e vem, você não consegue ler um versículo. Então, quando você vier para a igreja, o bom pastor, ele vai falar com você. Então, é necessário, ele vai falar na tua alma, ele vai lhe alimentar, ele vai lhe dar um alimento do céu. Aí é necessário ficar prestando atenção, que é o ouvir. Por isso que lá no livro de Isaías, se você tiver com a lapiseira, pode anotar aí, Isaías capítulo 1, versículo 19, existe uma condicional para a gente ser abençoado. Começa assim, ó, se é a condicional. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Então, as coisas de Deus não é obrigado. Às vezes nós, pastor homem, a gente quer obrigar o irmão a ser abençoado. A gente às vezes quer cobrar porque a gente quer o bem das ovelhas. Mas lá diz assim, se, é uma decisão sua. Se você decidir a ouvir e a prestar atenção, você vai comer o melhor dessa terra. Através da palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19. Você leia lá na sua casa essa condicional. Porque o relacionamento, irmãos, entre a ovelha e o pastor faz-se conhecer os dois. É por isso que é importante isso. A ovelha passa a conhecer o seu pastor num dia que está nervoso, num dia que está insatisfeito. E assim o pastor passa a conhecer a ovelha também, quando ela está bem, quando ela está ferida, quando ela está magoada, quando ela está desanimada. E aí, quando a gente entende isso, a gente não critica um ao outro, a gente só faz orar um pelo outro. Então, o mercenário, ele não entra pela porta. A palavra de Deus diz aqui em João 10:1, que ele pula o redil. E quando ele fala, a ovelha verdadeira que tem um relacionamento com Deus, ela diz, esse aí não é o meu pastor. Eles conhecem a voz do seu pastor e desconhecem a voz do mercenário. O relacionamento com Deus é você ter uma vida de oração, leitura da Bíblia, jejum, e você vai passar a ter o discernimento, que é um dom, o dom de discernir os espíritos malignos. Esse eu acredito que seria, se eu pudesse classificar para esses últimos dias da igreja, esse é um dom excelente, o dom do discernimento de espírito. Para que você venha discernir quando é uma coisa que vem de Deus, divina, e quando é uma coisa que vem do mal para a sua vida. É necessário a ovelha ter o discernimento nesses últimos dias, meus irmãos, para que você não seja enganado ou enganada. Você ouve mais vozes negativas durante o dia e você não tem um discernimento que aquela voz é do mercenário, daquele que veio para matar, roubar e destruir.
E você não consegue diferenciar quando o pastor Jesus fala com você. Mas ele fala, ele diz assim, vai orar. E você não tem força de se submeter à voz dele e dizer, eu vou orar. Ele diz assim, vai ler um versículo da Bíblia. Você ouve aquilo como estivesse falando alguém de fora para dentro. Mas é dentro de você que ele está falando. Vai à igreja hoje. E a pessoa às vezes começa a ouvir mais a voz do mercenário do que a voz do bom pastor. O bom pastor desenvolve um relacionamento profundo e pessoal com cada ovelha. Quando você lê a Bíblia, você está desenvolvendo um relacionamento pessoal com ele, porque a Bíblia é Deus falando com você. Quando você ora, você está desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus, que você está falando com ele, mostrando as suas necessidades. Então, o bom pastor, ele desenvolve um relacionamento profundo e pessoal com as suas ovelhas. Por que esse relacionamento é profundo e pessoal com as suas ovelhas? Nós vamos entender isso. Em João capítulo 10, você que está com a Bíblia aberta aí, em João capítulo 10, versículo 3, descreve que o bom pastor chama cada uma das suas ovelhas pelo seu próprio nome. Eu pergunto dos irmãos, isso não é um relacionamento profundo e pessoal? Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. Chamar cada uma das suas ovelhas pelo seu próprio nome é um relacionamento de valorização. Diga, valorização. É um relacionamento de valorização. Jesus conhece as suas ovelhas pelo seu próprio nome. Isso significa que ele nos tem um relacionamento de valorização. Ele valoriza cada uma delas, meus irmãos. Aqui ninguém é melhor para Jesus do que outra. Todos somos ovelhas que ele nos ama. A diferença é que tem umas que são tratadas, as outras estão em tratamento, processo de tratamento, tem outras que já aprenderam a perdoar, tem outras que não conseguiram aprender a perdoar, tem outras que chegam alegre, radiante, tem outras que não chegam alegre, tem outros que gostam de cantar em pé e alegre, tem outros que ficam chateados se insistir para levantar. Então, mas para Jesus, ele ama nós todos iguais. Então, o relacionamento íntimo e pessoal do pastor com as ovelhas é um relacionamento de valorização. Por isso que ele chama cada uma pelo seu nome. Pelo próprio nome, é um relacionamento de conhecimento do estado de suas ovelhas. Quando ele chama pelo nome, é um conhecimento do estado de cada ovelha. Ele conhece cada uma. Ele diz, aquela ovelha ali, ela está precisando de socorro. Aquela dali está precisando de cura. Quando ele chama por cada nome, Maria, ele está dizendo, a Maria está amarga por dentro. Quando ele olha e vê a Elis está, hoje o nome da Elis deveria ser alegria. Ela está alegre, ela está uma ovelha alegre. Quando ele olha para o Tiago, ele diz, hoje a minha ovelhinha deveria ser Atrasildo, porque ele chegou atrasado no culto. Deus vai tratar bem ele, irmãos, porque ele chama cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. Isso significa dizer que ele tem um relacionamento de conhecimento do estado de cada uma das ovelhas. Quando a gente entende isso, irmão, a gente salta de alegria. Eu, pastor homem, não sei o que você pensa, eu não sei como foi seu dia, eu não sei como é que está teu coração, eu não sei como é que está lá na tua casa, mas o bom pastor, ele conhece o seu estado emocional, conjugal, financeiro, espiritual, de saúde. Nós somos conhecidos dele e ele cuida de cada um de nós. Quando faça jejum, se você não está fazendo, faça as orações, faça a leitura bíblica, para que você venha ter um discernimento
para você não ouvir a voz do inimigo, achando que é a voz do seu pastor, Jesus. Sejamos ovelhas obedientes às Escrituras Sagradas, ela é a voz de nosso bom pastor. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a pregação, ela é a voz do bom pastor falando conosco. Então reconheça, irmão, a voz de Cristo através das Escrituras Sagradas, porque ela vai nos dar proteção contra as doutrinas errôneas, contra líderes que não têm amor e afeto pelo rebanho, que é as ovelhas do Senhor Jesus. No entanto, deixe o bom pastor guiar você como ovelha aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Tanto, lembre-se, o bom relacionamento das ovelhas com o bom pastor está firmado na aliança, na comunhão, no propósito e na obediência, na confiança, na proteção e na providência das nossas necessidades espirituais, materiais e em todos os aspectos. Que o bom relacionamento das ovelhas com o bom pastor está firmado em quê? Na aliança, não quebra a sua aliança, na comunhão, no propósito, na obediência, não deixa a obediência sair do seu coração para entrar a desobediência, na confiança e na proteção e na providência de Deus para as nossas vidas.